Então, para mim, experimentação, né, tá cada vez mais próximo do teu consumidor, né, entender de fato o que o teu produto ou serviço está entregando de valor, quais são os gaps, o que você precisa melhorar. E, obviamente, agora você tem uma facilidade de mapear todo o entorno, né? Porque a capacidade de coletar dados, interpretar dados e tomar decisão, ela é muito rápida se você estiver operando no mundo agêntico, né? Se você estiver operando no mundo tradicional, cara, você perdeu o game, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Think AI, podcast oficial da Scali. Meu nome é Diego Álvares e hoje é um convite para que todo mundo aqui venha para uma conversa para furar a bolha do hype da AI e discutir o que realmente mexe o ponteiro do PNL. Eu estou aqui hoje com um convidado super especial, Bernardo Marota, CMO da Apvida. A gente vai discutir hoje muito sobre o que ele tem visto ali no mundo do marketing, o que é esse novo marketing na era da AI. Bernardo, tudo bom com você? Tudo bem, Diego. Cara, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Acho que a discussão aqui vai ser bem profunda. Que legal, Espero que legal. agradar aí o pessoal. Bernardão, fica à vontade, se puder falar para o pessoal um pouquinho sobre você, se apresentar, da trajetória e contar um pouco da sua relação recente com a AI, o que você tem feito. Acho que pode ser um começo bacana para dar contexto para o pessoal, por que você é um convidado tão bacana para inaugurar o podcast. Legal, cara. Cara, comecei minha carreira nessa era da revolução digital, mas há um tempo atrás, né? Já não sou tão jovem mais assim. Então, a gente costumava falar lá que, cara, ser digital na época era fazer um anúncio nas páginas amarelas online, né? Mas sempre trabalhei no marketing digital e fazendo essa interseção entre a tecnologia, o produto e o próprio negócio, né? Eu tive essa oportunidade de ter trabalhado em empresas que tinham esse pensamento de juntar as três áreas para acelerar a entrega de valor de fato, né? Então, comecei minha carreira na indústria de telecom, fiquei por muito tempo, e aí conheci inclusive a Scali nessa indústria de telecom. Legal. Depois tive a oportunidade de migrar de telecom para a educação, onde eu fiquei 6 anos na educação, então fiquei mais ou menos 13 anos na indústria de telecom. Passei por Vivo, NET, Claro. Depois eu fui para a Cogna, onde eu fiquei 6 anos na indústria de educação. E aí, recentemente, mudei para a indústria de saúde, assumindo a posição de CMO na Apvida, mas também com esse mesmo mandato de unificar tecnologia, produto e negócio, né? Obviamente, para entregar mais valor para o usuário final, que é o nosso cliente, e construir produtos, serviços, jornadas cada vez mais fluidas, cada vez mais preditivas, cada vez mais personalizadas. E aí a IA, cara, tá na nossa vida pelo menos na minha, desde novembro de 2022, quando o ChatGPT foi lançado. Eu sempre fui entusiasta do tema de tecnologia, porque sempre trabalhei em tecnologia. Acho que uma curiosidade da minha formação, eu sou formado em marketing, mas antes de me formar em marketing, eu tentei a engenharia de software, fiz 4 semestres de engenharia de software e acabei me entendendo mais para o lado de marqueteiro do que de engenheiro. E hoje eu me vejo retomando e falando, não, cara, eu tenho que transformar o marketing em engenharia, porque é de fato isso que está acontecendo, né? Então, e aí desde o lançamento do GPT, eu virei um assinante do plano GPT e de lá para cá eu sou assinante de quase todas as ferramentas que são as mais usadas para eu poder experimentar e aprender, né? Então, a gente tem muito FOMO que está nesse mercado, né, cara, de estar fora, de não entender uma feature nova e dormiu, acordou, mudou tudo, né? É esse mundo exponencial que a gente está vivendo. Então, legal. Acho que vai ter a oportunidade da gente pincelar algumas coisas aqui interessantes, cara. E é engraçado falar do FOMO, né? Porque acho que todo mundo está vivendo isso e quem tenta acompanhar, e a gente tentou já algumas vezes, né, lançar uma newsletterzinha para poder falar o que está acontecendo, mas nem acompanhar para listar tudo é fácil, né? Tem acontecendo tanta coisa em tantas frentes diferentes de IA. Mas foi engraçado porque eu tinha desistido, né? Falei, cara, vou parar de ficar nesse FOMO, de ficar louco, querendo acompanhar tudo toda hora. Até que, de repente, eu me vi, peraí, cara, tá acontecendo algo diferente agora. Tem algo que tem vários lançamentos que eram muito interessantes, mas que não tinham uma repercussão tão grande assim, na minha opinião. Mas, de fato, agora, quando chegou no final do ano passado, eu senti, opa, peraí, tem algo um pouco diferente. E eu senti que o mercado deu uma chacoalhada, deu uma mudada, e talvez nem todo mundo esteja tão atento a essa revolução que está acontecendo
que tem pouco tempo, na minha opinião, mas que muda tudo. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Você também tem sentido esse impacto no mundo de marketing? Como é que você tem visto essas mudanças que têm acontecido do final do ano para cá? O que são elas para você, assim, de fato? Legal, né? Legal. Cara, eu tenho sentido essa mudança no tema IA, muito exatamente desse tempo que você falou, né? Assim, apesar de eu já ter feito alguns projetos com o IA antes desse momento que a gente está vivendo agora, que é de uma evolução exponencial na entrega de valor, né? Se você pegar dados do ano passado, se eu não me engano, a McKinsey soltou uma pesquisa que apenas 5% das empresas conseguiram implementar um projeto de IA que tivesse ROI de fato. 95% estava experimentando, né? Então, você pegava a maioria das empresas, ele tinha um lab de IA que era para experimentar IA. Mas, cara, IA não é um lab, né? A IA é a nova plataforma de entrega de valor, né? A IA talvez esteja mais para a internet do que para uma ferramenta, né? Perfeito. E o que eu vi de mudança muito grande desses últimos 6 meses, né, foi, de fato, a aceleração da era agêntica, né? Essa era agêntica ela se deu por alguns acontecimentos. Na minha opinião, na minha humilde opinião sobre o tema, eu sou só um estudante do tema, não sou nenhum especialista, eu acho que o OpenClaw abriu uma fronteira nova que antes ninguém estava pensando. A forma como ele construiu a orquestração dos agentes, permitindo com que esses agentes tivessem uma memória persistente e a execução da tarefa de longo prazo foi o game change, né? A partir daí, todas as empresas, obviamente as empresas mais tecnológicas do mundo, passaram a ter a sua própria estratégia OpenClaw, né? Então, se você pegar, a NVIDIA lançou o MiniClaw lá, a Tencent lançou o Claw deles, o GenSpark lançou o GenSpark Claw, a Manus lançou o Manus Computer Use, a Perplexity lançou o Perplexity Computer Use. A OpenAI comprou, né? A OpenAI fundador, né? comprou o Peter Sternberg por $1 bilhão, né? Então, cara, é um projeto open source que é o maior projeto open source da história do planeta Terra, né? Então, acho que o próprio resultado do projeto ele já explica que é uma mudança histórica, né? Mas ele não tem nada, cara, novo do ponto de vista de tecnologia. É a forma como ele fez a arquitetura e a forma como ele pensou em eliminar os guardrails de segurança e simplesmente dar o contexto e criar uma memória persistente, né? Isso mudou o jeito como a entrega de valor está sendo acelerada, né? Então, você dá acesso, se você tiver coragem de dar a sua máquina inteira como contexto, ele simplesmente vai olhar todos os seus dados para tentar encontrar a resposta para executar aquela tarefa que você pediu ali, né? Então, antes, a dificuldade ela morava entre o usuário e a tecnologia, assim como sempre foi na vida, né? Não tem aquela piadinha do BIOS, né? Então, qual é a maior dificuldade hoje? Quando eu saio da minha bolha de IA, né, de quem está consumindo conteúdo de IA todos os dias, e vou, né, para um network um pouco mais ampliado e pergunto como as pessoas estão usando IA, elas estão usando IA da mesma forma que elas usavam o Google. Elas vão lá e fazem uma pergunta simplória e esperam uma resposta espetacular, né? E aí gera uma frustração. Ele fala, isso não funciona, né? Ou eles pedem uma coisa complexa e não dá o mínimo de contexto, nem o mínimo de direcionamento do que é a resposta ideal, o que a IA deveria fazer, o que ela não deveria fazer, e espera que ela acerte, né? Não é uma mágica, é uma tecnologia. Então, a ausência de entendimento do que é um modelo de linguagem, ela faz com que as pessoas encarem, até o próprio nome eu acho ruim, né? Inteligência artificial, né? Você já subentende que aquele negócio é ultra inteligente. Na verdade, ele não sabe o que ele está te respondendo. É um modelo de predição, né? Só que é uma predição tão boa que, cara, entrega muito valor. Então, isso tudo confunde o usuário comum, né? Mas eu acho que com o tempo é assim como foi a internet, assim como foi o digital. Quando ele surgiu, ninguém entendia muito bem como digitalizar as coisas. Hoje em dia já tem muito mais maturidade, conhecimento sobre como o digital funciona. Mas se a gente falar que a maioria das empresas no Brasil estão 100% digitalizadas ou estão 100% digitais, cara,
a gente sabe que não é bem assim, né? Então, a gente ainda está na era anterior com coisa para resolver e está entrando numa nova era agêntica. Eu tenho uma brincadeira que eu faço para explicar para algumas pessoas sobre esse tema, que é o seguinte. A capital da França é? Paris. Não, ela é feia, é bonita. Ela é cheia de ratos. Então, contexto é tudo, né? Sim. Então, assim, o humano também alucina, né? Total. Então, no fim das contas, realmente, essa questão do contexto também tem aquela máxima, né? Pô, se eu explicasse para o meu estagiário do modo que eu explico para AI, talvez ele conseguisse fazer tudo que ele tinha que fazer, né? Só que eu não explico, né, daquele jeitinho tão bonitinho, né? Exatamente. Então, contexto é um dos temas aqui, acho que mais relevantes, sem dúvida. E eu queria te perguntar, começar aqui o podcast, trazendo um pouquinho do teu contexto, do que você viveu com a AI, se puder dar para a gente uma pincelada aqui do que você viveu de projetos, para a gente entender um pouquinho da experiência e poder conectar os pontos aqui ao longo da conversa. Legal. Então, cara, eu sempre tive esse desafio e esse desejo, né, esse incentivo de inserir a tecnologia no processo produtivo do marketing, né? Então, um incômodo que eu sempre tive como líder de marketing era a quantidade de tempo que o time dedicava na resolução de tarefas repetitivas, né? Então, tem até um estudo que mostra que times de marketing gastam, eu vou falar gastam porque é um gasto mesmo, não é um investimento, né? 85% do tempo organizando dados, tentando entender a jornada de aquisição, conectando sistemas, né, integrando os sistemas para que ele possa ter, de fato, esses dados inteiros, esses sinais da jornada, e só 15% em estratégia, né? Aonde você acha que mora o diferencial que vai fazer você liderar ou vai fazer você seguir? Ele mora na tua capacidade de ser mais rápido no aprendizado do comportamento do teu consumidor e de entrega de valor do seu produto para esse mercado, né? Como é que você vai fazer isso usando só 15% do seu tempo para a estratégia, né? Cara, é muito complexo, né? O marketing veio de uma história que é muito mais uma ciência humana, né, criativa, e muito menos uma ciência exata, né? E ele se distanciou muito da ciência exata. Então, você pega a maioria dos marqueteiros que são renomados no Brasil, eles vêm de uma... publicidade, né? E aí você vem uma nova geração agora vindo muito mais de engenharia, de economia, de ciências mais exatas, em função da aceleração da tecnologia que está exigindo com que a gente conecte todos esses dados, faça modelos preditivos para a tão prometida ideia de ser one-to-one, né? Que a gente aprendeu lá com o Philip Kotler. Mas que foi totalmente atrapalhada pelo que eu chamo de paradoxo de Martech, né? O que é o paradoxo de Martech? O profissional de marketing ele saiu de 5 anos para cá de um volume de 1.000 aplicações diferentes para ele usar como stack, para 15, 20 mil aplicações diferentes. Então, para cada tipo de problema que você tem que resolver no marketing, você tem mais de 1.000 opções. Alguém consegue tomar uma boa decisão com 1.000 opções? Ninguém consegue tomar uma boa opção com 1.000 opções. Como é que você integra tudo isso? Vai ficando cada vez mais complexo. E aí o teu time está todo ali. Então, eu sempre dediquei meu tempo em como que eu posso automatizar os processos repetitivos que não exigem uma inteligência para se executar, ou seja, você já definiu o processo, você tem que só fazer com que ele aconteça todas as vezes para liberar tempo para o time ser mais criativo e mais estratégico, né? Então, projetos que eu liderei e que eu posso citar aqui que, de fato, entregaram muito valor para o time. Em operações de mídia de larga escala, onde você tem mais de 3.000 criativos rodando por mês, você precisa ter um processo produtivo de desdobramento de peça que é baseado num número muito menor de masters, né? Então, você tem uma master, que é uma peça, que é um conceito, e aí você precisa desdobrar ele para todo tipo de SKU. Mas, cara, vai desdobrar o preço, vai desdobrar o produto, mas a master está lá. Esse processo para o designer, ele é um processo repetitivo, ele não é um processo criativo. Ele tem que ficar, cara, mudando o formato, porque cada mídia tem um formato e tudo mais. E é um processo que você, em vez de precisar de um designer, você vai precisar de N designers de acordo com o volume que você vai ter. Então, um primeiro projeto que a gente fez foi automatizar esse processo com IA, né? E aí,
quando surgiu o Nano Banana, ele ampliou muito a nossa qualidade de entrega no produto final. Mas você colocava uma master, então tem uma UI, onde você coloca a sua master, escolhe quais são as variáveis que você quer alterar, para qual veículo, qual formato, aperta o play e ele vai desdobrar 200, 400, 600 peças totalmente automatizadas. E aí depois a gente começou a pensar como é que a gente fazia, inclusive, o deploy dessas peças direto nas linhas por campanha, porque aí vinha um outro trabalho, né? Eu automatizei uma parte e aí, quando você automatiza essa parte, tiver um desejo. Eu só opero com 3.000 peças. E se eu operasse com 10.000 peças? Minha experimentação seria maior, o meu resultado seria melhor. Tá bom, mas e o bottleneck que você acabou de criar? É outro, porque né? tem alguém que precisa subir Exato. as peças. Então, uma coisa puxa a outra, né? Uma outra coisa que a gente também fez foi analisar todos os softwares que a gente usava de marketing internamente, os que tinham baixa complexidade, né, e tinham alto consumo de verba e não entregava de fato o valor que o time gostaria de ter. Ou seja, eu não conseguia demandar o backlog daquele fornecedor. Esses softwares a gente começou a redesenvolver dentro de casa, né? Então, eu peguei exatamente o escopo do que o time gostaria e aí eu comecei a desenvolver dentro de casa com IA, né? Porque você consegue desenvolver um software do zero com um time dedicado ali hoje muito rápido e muito barato. E aí eu comecei a tirar um pouco desses softwares que me demandavam ali, cara, uma assinatura de 20 mil reais por mês, uma assinatura de 30 mil reais por mês e que não me atendia. Óbvio, ainda usando softwares de alta complexidade de mercado, até porque não é meu core business, mas esses de baixa complexidade a gente já customizava totalmente para a nossa necessidade. E a gente fez isso com alguns. Né? Ou seja, é fácil, é simples e é caro, já corta, né? Já corta. Essa mentalidade. Exatamente. Né? Então, e esse movimento, né, o custo de desenvolvimento de software ele está tendendo a zero. A gente está vendo o quanto que as empresas de SaaS lá fora estão perdendo valor na Bolsa Americana. Eu vi essa semana uma lista, assim, acho que era das top 50, top 30, não sei. Os SaaS americanos, cara, assim, todo mundo dá no mínimo, né? 30% de queda em 12 meses. Né? Assim, então, isso já é o mercado precificando uma mudança de comportamento da indústria inteira, que é uma mudança de disrupção da entrega de valor. Assim, mudou o patamar. Né? Então, hoje você não tolera mais ter um fornecedor que você pede para ele lançar uma feature e ele vai te pedir 2 meses. Por quê? Você sabe que se você usar um Cloud Code ali com o Codebase direto na tua máquina com código no GitHub, você vai, cara, comitar o código 10, 20 vezes. Quem é usuário de Cloud Code sabe o que a Anthropic está fazendo. Né? Cara, não tem um dia que eu estou trabalhando que eu não vejo uma atualização acontecendo. Né? Quando é que você ia imaginar, há 10 anos atrás, que você ia ter um produto global com centenas de milhões de usuários sendo lançado versão todos os dias? Cara, isso é inacreditável. Você acreditaria? Se tiver... Jamais acreditaria nisso. Não. É esse o mundo que a gente está vivendo. Então, além desse projeto, a gente também... eu liderei um projeto junto com o time de conteúdo, onde a gente montou um sistema multi-agente que faz todo o processo de identificação de quais são os conteúdos para cada tipo de produto e marca que a gente tinha dentro do portfólio. Fazia todo o copy desse conteúdo, tanto para texto, né? E a gente publicava isso no blog post, então a gente automatizou 100% da produção de conteúdo em texto. Que aí eu sempre comento, né? Há 5 anos atrás, quem não estivesse usando Rock Content para SEO estava perdendo, porque os caras tinham uma qualidade de entrega de material em texto e conteúdo e uma qualidade técnica no pensamento de desenvolver o conteúdo muito superior ao mercado. A Rock Content não existe mais. Se ela existe com outro propósito de tecnologia, se reinventou e tudo mais. Mas como empresa, startup de sucesso que foi para a produção de conteúdo, deixou de existir. E a gente foi... Que globalizou, inclusive, né? Brasileira, globalizou. Cara, enfim. espetacular o case deles. A tese era muito à frente do tempo naquela época e tudo mais. Então, depois que a gente resolveu essa parte de entrega de texto, a gente começou a ranquear muito mais. A gente sempre foi líder da categoria em todas as palavras que eram as principais do setor de educação. E aí a gente começou a passar também para fazer
todo o script, todo o roteiro de um conteúdo que iria para YouTube, ou um conteúdo que seria um Reels, ou um conteúdo de redes sociais, até do ponto de vista de tentar identificar quem eram os melhores micro, nano influenciadores para o nosso business. Enfim, tudo usando IA para fazer toda a busca, classificação, filtro, até o próprio conteúdo, o roteiro, tudo fazendo engenharia reversa de conteúdos que faziam sentido e estavam rampando e acelerando tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Então, é um pensamento sistêmico de como automatizar processos, né? E, ao mesmo tempo, um desejo de liberar tempo produtivo para um time que se dedicou, estudou, mas chega na hora de trabalhar, tem que apertar botão, né? Essa é a nossa realidade hoje, né? Ficar cruzando planilha, fazendo PROC-V, né? Então... eu hoje, no processo de entrevista para candidatos, né, eu tenho perguntado bastante sobre como a pessoa tem usado AI na prática, na sua área, nos seus times. E a resposta meio que invariável tem sido um pouco do... no final das contas, a pessoa está usando a AI para acelerar o que ela fazia antes, fazer mais rápido. E quando a pessoa responde algo nessa linha, eu já percebo que ela está num processo ainda de engatinhar com a AI, total. Porque, no final das contas, é um repensamento total dos processos, né, de como é que a coisa funciona. Tem um caso que eu acho fantástico, assim, emblemático. Você abriu várias portinhas aqui com a sua fala, né? Uma delas foi essa questão do custo do software, né? Que está tendo a zero. Então, há pouco tempo atrás, sei lá, 1 ano atrás, o máximo, assim, o negócio maravilhoso era você poder criar no Figma uma tela e colocar no Cloud Code, colocar isso no Lovable lá, importar e já gerar a tela com base no Figma. Perfeito. Faz 2 meses o Figma lançou agora um plugin que é o contrário. Que você do Cloud Code gera a tela em Figma. Porque assim, o pessoal do Figma entendeu que o fluxo agora é o contrário. Sim. Eu primeiro crio e depois eu posso querer variar, ter opções, variar ali, né, alternativas. Então, para mim, esse plugin do Figma, para mim, é uma quebra de paradigma absurda, né? E formalizada no mercado. Né? O principal player de design de telas, cara, trouxe isso para o mercado, né? Cara, eu costumo olhar para essas mudanças e decisões de empresas que estão à frente do tempo como sinais, né? A sua capacidade de interpretar sinais é o que te coloca numa visão além do tempo, né? E aí você tem alguns grandes pensadores e líderes que exerciam essa capacidade de pensar muito além do tempo. Alguns pensavam tão além que eles acabavam gerando um problema que se chama futuro adjacente, né? Ele lançou algo incrível que um dia vai ser, cara, mainstream, mas ele está tão à frente do tempo que não é possível virar mainstream, né? Isso aconteceu com o Instagram. O Instagram foi pensado antes de ter um smartphone com câmera. Ele já existia. E ele era uma empresa como qualquer outra, que ninguém olhava. No momento em que o smartphone ganhou popularidade e teve acesso, né, a população começou a criar, cara, o Instagram explodiu, né? Se você pensar o metaverso, a ideia do metaverso que deu errado, cara, quem experimentou o metaverso, né, quem botou um Quest e jogou um Quest, e brincou e trabalhou com Quest, não tem como você falar que aquilo ali não é muito legal e que aquilo ali não tem aplicabilidade no mundo atual. Só que ele está muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Então, uma decisão da Figma de mudar a direção da companhia para esse lado é muito mais do que uma decisão da Figma. Eu vou colocar outros sinais aqui, né? Quando a Meta vai lá e decide comprar humanos, ela não está comprando uma ferramenta, né? Ela está entendendo o seguinte: as empresas têm dificuldade de entender IA. Elas não estão conseguindo aplicar IA no seu processo produtivo. Elas estão só experimentando. Só 5% das empresas estão entregando valor. O que é a Manus? Cara, é uma das melhores ferramentas de orquestração de agentes da atualidade. Que um usuário comum, que não entende tecnologia, consegue colocar múltiplos agentes funcionando com, cara, baixíssimo entendimento técnico. O que ela está fazendo com isso? Ela tem o maior canal de distribuição do planeta, principalmente aqui no Brasil, que é o WhatsApp, mas a maioria das empresas não consegue ter um canal, cara, forte no WhatsApp, porque depende de muita coisa técnica e não consegue colocar no ar um bot bom. Cara, eu conheço muitas empresas que não têm um bot fluido inteligente no WhatsApp, que ainda é uma árvore de decisão, né? Que tu fica num loop infinito lá e tu não consegue resolver nada.
Todos que não são clientes da Scali, né? Olha aí, olha aí. Então, cara, tem aí um sinal, que é uma Big Tech que está investindo, cara, muito em inteligência artificial, cara, dizendo o que vem por aí. O que vem por aí? Cara, vem por aí que o time de marketing não vai operar mais a mídia. Ele vai pedir para um agente entender o que está acontecendo na mídia, trazer para ele os resultados. Então, cara, essa mudança da forma como a gente trabalha no marketing, e é a primeira vez que, cara, ela está sendo muito mais rápida do que a nossa velocidade de acompanhar, por conta da exponencialidade da capacidade de processamento. Então, cara, quem não está mergulhado nisso, estudando isso, todos os dias experimentando isso, pensando com um pensamento sistêmico e não, eu estou fazendo mais rápido o meu texto. Cara, você tem que pensar como que você automatiza o processo que você faz para realizar o seu trabalho, para você fazer outras coisas, né? Porque eu acho que a nova capacidade de trabalho, que já está precificada e comprovada, é a sua capacidade de orquestrar múltiplas tarefas em paralelo. Foi por isso que o Peter Steinberg recebeu uma oferta de $1 bilhão, né? Porque ele é o cara que lançou isso para todo mundo e ele, obviamente, consegue orquestrar, cara, centenas de agentes fazendo algum tipo de trabalho produtivo, né? Então, acho que esse é o novo profissional desejado, né? Quantas tarefas você orquestra durante o seu dia paralelamente? Né? Se você não usa IA, com certeza você vai orquestrar muito menos do que eu. Né? Perfeito. E acho que esse ponto dos sinais que você trouxe é muito bacana, e ainda ligando o que você trouxe anteriormente do que está mudando no mundo, você começou falando do OpenClaw, né? E acho que esse é um sinal muito grande, porque na prática a gente tem muita crítica agora ainda preocupada com a segurança, né? Os guardrails e tudo mais, mas acho que se você enxerga bem os sinais, você releva tudo isso, porque você entende que, cara, é o começo da coisa, né? Sim, é onde está nascendo aquilo. Mas é muito mais sobre o mindset, perfeito, sobre delegação, sobre multi-agente, e acreditar que, poxa, isso em pouco tempo, 6 meses, 1 ano, vai estar em outro patamar de segurança. A gente vai, todo mundo trabalhando nisso, vai discutir como a melhor forma de operar isso na prática. Mas são tantas opções que a gente tem pela frente que eu gosto dessa ideia de se apegar a esses sinais do que é transformador como conceito, e você está experimentando, mesmo quando não está 100% pronto ainda para ir para a produção. Porque na hora que está pronto, você já conhece, você entende, você tá na frente, obviamente. Né? É isso. Cara, tem um evento lá que é um dos eventos de inovação mais famosos do mundo, que é o SXSW, ou South by Southwest. Esse ano eu não tive a oportunidade de ir. Eu estava migrando de empresa, né? Mas eu sempre que saem as palestras e divulgo no YouTube, eu vou lá assistir. Uma das palestrantes, que é uma das minhas preferidas, é a Amy Webb, que é uma futurista famosa. Né? A palestra dela desse ano, ela fala muito sobre essa questão de entender os sinais. E aí a palestra dela fala que a tempestade já foi anunciada, né? E você só tem uma escolha. Né? Você está bem à frente dela, porque a primeira transformação que a tempestade faz é mudar você, né? E aí ela dá alguns exemplos de como que um humano amplificado por IA, ele consegue ser até 2,2 vezes mais produtiva com quem não utiliza IA. Então, cara, não tem outro caminho a não ser a experimentação, né? A dedicação para entender como que você usa aquilo como uma plataforma e não como uma ferramenta, e conseguir enxergar o que está vindo ali pela frente, né? Tem alguns outros sinais que são muito evidentes, né? Quando a gente pega uma notícia de que só as 4 empresas de tecnologia do mundo somadas estão investindo perto de $1 trilhão em infraestrutura, cara, eles não estão fazendo isso porque eles querem apostar em alguma coisa, né? A outra informação que muito legal que o Jensen Huang deu no último evento que ele fez, que é o D2C lá, ele falou, cara, eu já tenho $1 trilhão em chip Blackwell vendido até 2027. O cara lidera uma empresa que tem um produto que, se você quiser comprar, você tem que esperar até 2028. Né? Imagina você, médico, chega alguém para pedir um atendimento, você fala, cara, minha agenda é só janeiro de 28. Né?
é nesse lugar que a NVIDIA está, né? E não é à toa que é uma das empresas mais valiosas do planeta, né? Então, cara, esse não é um sinal, esse é uma evidência, né? A outra evidência, quando todo mundo desconfiou que o ChatGPT ia mudar a história, em novembro, era em 5 dias tinha 1 milhão de usuários. A televisão demorou 70 anos para ter 1 milhão de usuários, né? Então, cara, o que falta de sinal para a maioria perceber, abraçar, mergulhar e, de fato, pô, né? Do meu lado, eu tenho, né, como CTO da companhia, uma das mudanças que eu enxerguei muito forte nos últimos meses, né, de outubro para cá especialmente, é o quanto a parte de codificação da criação de software mudou completamente. E aí tem a parte de você criar do zero sistemas ali, que pode ser mais para o nível de demo, ou sistemas internos ali com Lovable, por exemplo, que é uma baita empresa, e que melhorou muito o produto né, no último ano, por exemplo. Mas também o próprio Cloud Code ali, trabalhando na sua code base, no seu repositório, conseguindo fazer coisas realmente fantásticas. Então, aquele mito anterior que existia do 10 times developer, né? Que você tem uma pessoa que consiga produzir 10 vezes. As pessoas existiam, eram poucas no mundo, mas existiam. E agora é possível que existam muito mais, seja comum você encontrar 10 times developers, que são pessoas que usam AI. Aí, novamente, né, eu tenho debatido com muita gente sobre isso, tem uma resistência grande no mundo dos developers, dos engenheiros de software super céticos em relação a esse uso, sobre alucinação, sobre sujar a base, sobre um monte de coisa. E, novamente, assim, eu acho que eu prefiro na linha do adotar e cuidar, aprender a usar. Né? Porque, de novo, se você errar a mão, você fazer isso sem governança alguma, sem o cuidado que deve, cara, você realmente vai introduzir lixo no seu código, mas eu acredito que tem maneiras de você fazer isso da maneira correta, adequada, mas exige que todo mundo esteja atento e gastando energia suficiente para poder reaprender o processo. Como é que eu crio o software de fato? Quais são os meus guardrails que eu tenho que colocar no meu time, no meu ciclo de desenvolvimento de software aqui para poder isso funcionar, né? Perfeito. Eu acho que isso está acontecendo em todas as áreas, né? Tipo, em marketing, certamente também. Total. Se você pudesse dizer qual foi o maior impacto que teve no mundo do marketing em si, o que você... Cara, hoje, assim, a adoção de IA no marketing, ela ainda é muito baixa, ao meu ver, por conta de todo esse histórico que a gente conversou aqui, né? Mas sempre foi um desafio do marqueteiro entender causalidade, né? E entender causalidade, cara, sempre foi muito utópico até, né? Pô, imagina o mundo do marketing, né? Quantas variáveis você precisa ter para definir se o seu investimento está sendo incremental ou não. Cara, o universo de dados que tem para você dar uma resposta como essa é quase simular o universo, né? Porque o ambiente influencia na tomada de decisão do consumidor, os concorrentes. Então, assim, tem muitos fatores que são endógenos que você conseguiria controlar, mas tem centenas de fatores que são exógenos. Você não consegue controlar. Você não consegue controlar o mercado. Se o Copom decidiu subir a taxa Selic e vai impactar no teu produto porque ele tem uma sensibilidade ali do quanto que sobra na carteira do consumidor, você foi impactado e você não tinha controle sobre isso. Então, a nossa incapacidade de entender o que de fato gera resultado incremental, ela sempre foi contínua no tempo. Eu acho que a maior mudança ainda está por vir, né? Já tá acontecendo um letramento muito forte do marketing para entender modelos de atribuição, utilização de modelos econométricos, até a utilização do que o Google chama de Trifecta Model, né? Onde você usa experimento, usa Market Mix Modeling e usa atribuição para te dar um pouco mais de visão. Ainda falando sobre correlação e nem tanto sobre causalidade. Mas agora com o IA, cara, já nasce, ainda é um hype, ainda está numa bolha muito pequena, mas eu acho que é assim que as coisas vão evoluindo e ganhando maturidade, o que se chama causal AI, né? Que é usar a AI para entender de fato a causalidade de algumas coisas, porque uma das coisas que você perguntou que é muito interessante é o que fez mudar e a gente começar a perceber a entrega de valor muito forte no mundo da IA. Uma delas se chama janela de contexto, né? Então, há 12 meses atrás, você tinha janela de contexto de, 100 mil tokens, né? Cara, hoje, você num plano de $20,
né? Usuário comum, como nós dois aqui, você tem 1 milhão de tokens na janela de contexto. Cara, 1 milhão de tokens é como se ele estivesse engolindo, cara, muito conteúdo, né? Assim, eu não tenho nem de cabeça aqui a quantidade de caractere que tem dentro de 1 milhão de tokens. Tem um novo projeto do Claude que ele lançou, acho que faz uma semana, se não me engano, que é alguma coisa, não sei se é Cloud Dreams ou algo nessa linha. O Dream, /Dream. /Dream, né? Cara, a ideia é que é simular o processo do sono humano, né? De você consolidar ali as ideias, então ele compacta, ele resume, vê o que é mais importante do seu contexto do último dia ali e armazena e guarda ali para rápido acesso só o que é realmente importante, né? Os fatos ali da... Perfeito. Então, cara, eu acho que esse vai ser o maior impacto no marketing, né? Acumular memória sobre o teu consumidor. Uma coisa que eu tenho falado bastante é o consumidor ali na frente não vai aceitar nenhuma marca como a sua preferida se ela não sabe quem ele é, né? Como é que você considera alguém que nem te conhece? Como é que você ama alguém que nem te conhece, que não sabe o que você gosta? Até hoje foi tranquilo você ter uma marca amada sem conhecer, de fato, cada um dos consumidores. Eu acho que o futuro não vai permitir isso. Por quê? A memória vai ser infinita, né? Então, eu vou armazenar, né, onde mora a beleza da IA. Até aqui, a gente tinha que orquestrar dados estruturados. Cara, mas a decisão do mundo, a decisão das empresas não mora nos dados estruturados. Ela mora nos dados desestruturados. Onde acontece a execução da inteligência? Ela está numa reunião. Né? Tá certo que tu tá levando um PowerPoint que tu usou um dado estruturado para montar, mas a decisão, né, ela tá numa reunião. E esse áudio não era possível você usar. Né? Perfeito. O áudio do seu usuário ligando no seu call center e fazendo algumas críticas e elogios, ele não estava na tua tomada de decisão, porque não era possível organizar esses dados. Agora é. Então, cara, a mudança é gigantesca do que a gente vai ter que enfrentar ali na frente. E não é o hype. Não, é o que o consumidor vai te exigir, cara. Porque ele já está acostumado a ter um algoritmo que está melhorando a vida dele. Só que antes da mudança da IA, isso só acontecia para as grandes empresas que investiam em tecnologia. Então, vou dar um exemplo. Você abre o teu Netflix hoje. Cara, ele é um Netflix para você, né? Perfeito. O meu é totalmente diferente do seu. Inclusive, eu fico revoltado se algum usuário na minha casa mexer no meu perfil. Né? Mas isso não está na estratégia de todas as empresas e produtos no Brasil. Porque exige uma alta complexidade de orquestração de tecnologia, dados para construir experiência personalizada. Cara, ali na frente vai ser o básico. Se tu não faz isso, tu tá fora do game. Entendeu? Perfeito. Então, cara, o mundo novo ele é desafiador, mas ao mesmo tempo, cara, é incrível, né? Incrível. Muitos grandes nomes aí do mercado têm falado, poxa, não tem época melhor do mundo, né, para estar vivo, para construir, né, Eu não tô entusiasmado não, cara, assim, eu não tô conseguindo dormir de verdade, assim, não é brincadeira. Eu uso esse brinquedinho aqui para tentar melhorar minha saúde. Cara, nos últimos 6 meses, que foi casa exatamente com o teu sentimento aí de que as coisas mudaram, eu tenho dormido de 3 a 4 horas por noite. E eu dormia, 8 horas por noite, apesar de ter 2 nenéns em casa. Eu tentava, pelo menos. Né? Agora eu nem tento, porque eu chego em casa, ponho eles para dormir e fico no Cloud Code, cara, aprendendo. Não só fazendo coisas do meu trabalho, mas fazendo coisas para a minha própria vida pessoal e para o meu próprio desenvolvimento. Então, estou desenvolvendo sistema, estou integrando com várias APIs, estou construindo produto, estou construindo novas narrativas de apresentação que eu vou fazer de treinamento para o time. Cara, e tudo, em paralelo. Um monte de agente lá spamando e fazendo as coisas e me entregando. Então, o Dream lá, para mim, é de fato um sonho. Porque eu sinto a ansiedade de deixar o Cloud Code trabalhando full para eu poder dormir tranquilo. Né? Antes dele lançar o Auto Mode, tu tinha que ficar dando sim, permito. Cara, aquilo ali acabava com a minha vida. Agora, eu faço toda a especificação, né? Faço lá o brainstorm, depois eu vou fazer toda a especificação, sai uma PRD e eu deixo ele no Auto Mode lá, eu sei que ele está trabalhando. Quando eu acordo, cara, tá pronto um sistema inteiro. Quando que a gente ia poder fazer isso, cara? Assim, surreal. É muito surreal o que a gente está vivendo, cara. Eu sinto muito por quem ainda não entendeu o que está acontecendo, né? E normalmente eu tenho feito esse manifesto para os profissionais de marketing. Cara, mergulha nisso.
E não é pelo marketing, é pela sua própria carreira, pelo seu próprio desenvolvimento. Mas vai ser o melhor momento de trabalhar no marketing ou em qualquer outro lugar, que é o momento onde você vai conseguir exercitar o seu pensamento estratégico, o que você aprendeu durante toda a sua vida, no seu maior potencial. Porque a parte manual, a parte tarefeira, cara, os agentes vão executar para você. Você só precisa aprender a usar a tecnologia da maneira certa, entendeu? Perfeito. E acho que entra uma questão sobre como é que alguém que está atrasado ou que está chegando agora na brincadeira, que não tinha acordado ainda, pode começar, né, a fazer isso. E você já deu uma dica aqui importante, que é a primeira coisa de experimentar, né, de meter a mão e fazer. Acho difícil. Hoje eu estou muito corajoso. Assim, qualquer assunto, eu me sinto... Eu tinha um amigo meu, isso lá em 2005, 2006, que eu morava nos Estados Unidos, e eu falava com ele, vamos para tal lugar, sabe onde que é? Ele, sei onde que é. E eu perguntava isso, ele sempre sabia onde que eram as coisas. Eu falei, cara, não é possível, esse cara sabe tudo da região aqui, não é possível. Você não conhece essa rua, não é possível. Aí eu descobri que ele tinha GPS. E eu, brasileiro aqui no Brasil, não tinha GPS ainda tão popular nessa época. Eu falei, pô, assim é fácil, né? Tipo, então, ele sempre que eu falava o endereço, ele sabia onde é que era, estava tranquilo. E eu achava isso o máximo. E acho que hoje é parecido, assim. Poxa, alguém me pergunta alguma coisa, não, se eu consigo fazer isso aqui, eu dou conta, isso aqui eu aprendo, isso aqui... Porque é isso, você toma coragem de ir lá aprender. Acho que essa é uma skill, né, muito importante para hoje. E eu acho que, poxa, cursos, treinamentos são super bem-vindos, acelera, ajuda, né, você troca experiência com outras pessoas, mas acho que não dá mais para você... se basear somente no curso, somente no treinamento, esperar que a empresa te pague isso. Eu vejo essa coisa de ser a pessoa que está curiosa e mete a mão como uma das coisas principais aí. Você tem algum ponto seu sobre, poxa, como é que eu começo? Como é que eu faço? O que você diria para alguém poder começar nesse mundo? Cara, o melhor da inteligência artificial é poder usar ela mesmo para te ensinar o que você não sabe, né? Saber o que você não sabe, começar a experimentar nessa linha, mas, cara, conversar com a IA. Assim, uma prática que eu tenho, para quem mora em São Paulo, sabe o caos que é o trânsito, né? Para quem não tem o benefício de morar numa cidade tranquila. Então, normalmente as pessoas, em média, gastam de 1 a 2 horas para ir e voltar do trabalho. Cara, eu vou e volto conversando com a IA. Exatamente igual a mim. E cada dia é um pipeline de assuntos que eu quero aprender. E eu deixo anotado no meu Second Brain, que eu tenho uma função lá que ele vai acumulando todas as minhas notas mentais e arquivos do que eu tenho que estudar. Então, eu vou lá, vou inserir o link de um vídeo no YouTube que eu vou assistir no dia seguinte. Ou alguma matéria que eu quero fazer uma digestão um pouco maior, eu vou jogar no notebook LM e vou pedir para ele fazer um podcast para eu aprofundar e eu vou escutando, ou vou pedir para ele fazer uma apresentação e eu depois vou dar uma olhada. Mas muito mais do que um curso, né? O que acontece com o curso? O curso é muito bom, mas o curso, alguém pensou na matriz daquele curso, no programa daquele curso, como um pacote que cabe em todo mundo. E não cabe em todo mundo. Então, a dica que eu dou é, começa experimentando. À medida que você vai tendo dificuldade, você vai perguntando para a IA, né, como fazer. Inclusive, algumas IAs têm um modo de estudar que ele muda a forma como ele te entrega o conteúdo. Né? É um pensamento socrático que, em vez de ele te dar a resposta, ele te faz perguntas para chegar na resposta. Essa é uma metodologia que a educação usa. Né? Então, o próprio GPT tem uma função estudar, o Gemini também tem uma função estudar. Se você quer aprofundar muito no tema e você não quer a resposta pronta, você quer aprender a raciocinar e chegar na resposta, é uma dica que eu dou. E aí, quando você estiver naquele ponto onde você, cara, já entendeu o que é a inteligência artificial, aprendeu algum framework que você está conseguindo gerar valor e você quer se aprofundar, cara, você vai destacar um tema e aí você procura, cara, os melhores do mundo, eles têm conteúdo online, né? Então, vou falar, DeepMind, você vai lá, vai ter conteúdo lá dentro. A própria Anthropic, ela lançou o Anthropic Academy. Cara, super recomendo todo mundo fazer o AI Fluency, que é o curso dele básico de letramento de IA. Cara, é muito bom. É muito bom, é de graça. Vai lá e começa a assistir. Deep Learning. Cara, você vai pegar o Andrew Neil, que é um dos maiores pensadores, e lá dentro você tem os professores, cara, a galera que tá mudando o mundo. Você vai lá e vai aprender com o cara. Né?
mas aí você já entendeu o básico. Se você pular direto num curso, pô, você vai aprender código em Python. Cara, você vai desistir, cara. Você vai desistir. Porque você nem entendeu a base do que é, para que serve, como faz. Você já está indo lá e querer criticar, pô, uma query ou um script em Python. Não, cara. Um step de cada vez, entendeu? E isso precisa ser algo que seja, cara, engajador mesmo, assim. Então, o processo de aprender na prática é muito legal. E a outra dica é, pô, você aprendeu? Pega alguém que não está nem olhando para isso e vai lá e ensina o que você aprendeu. Porque a melhor maneira de aprender profundamente é transmitir conhecimento. Então, cara, isso daí é a forma que, cara, dá uma travada lá na tua memória, tu nunca mais esquece, entendeu? Então, são as duas dicas aí que eu daria, cara. Consumir muito conteúdo, mas usar a própria IA para aprender praticando, entendeu? E pensando aqui no nosso público, que a maioria do pessoal é líder, né, tá aí em posições de liderança nas empresas, como é que o que você poderia falar para esse pessoal sobre estrutura de time, profissional, perfil do profissional, como eu contrato, certo? Eu tive um dado muito bacana num podcast que a Helena Verna participou. Ela é Chief Growth Officer da Lovable. E a Lovable, para quem não sabe, foi a empresa que mais rápido cresceu no mundo, né? Em termos de ARR. E ela trouxe, assim, ele perguntou para ela o que ela dava ali, o mérito do crescimento tão rápido da Lovable. Ela trouxe 5 pontos e um deles era justamente eles contratarem somente talentos AI native. Legal. Ela falou, olha, eu estou aprendendo ainda a trabalhar com o pessoal, né, que é AI native, mas é outro patamar, muito, muito diferente quando a gente tem pessoas que realmente têm essa curiosidade e que pensam primeiro em AI para tudo. Como é que você tem pensado hoje na tua estrutura, no teu processo interno ali? Como é que você contrata? Como é que é essa estruturação para você? Legal. A gente está numa transição? Ou dá para ir all-in hoje? Como é que é? Cara, eu acho que assim, a gente está numa transição até porque você não vai encontrar só profissionais AI native. Você vai precisar ter um modelo de treinamento para as suas necessidades. Você vai precisar fazer reskilling no seu próprio time. Mas, obviamente, quando você for ao mercado contratar alguém e se você encontrar alguém já que tem a fluência em IA, obviamente você sai na frente. Porque não é sobre usar uma ferramenta, é um novo modelo de trabalhar, né? É completamente diferente, né? É um modelo amplificado do trabalho e muda completamente a função daquela pessoa, né? Então, pô, eu acredito, isso é o que eu penso e o que eu vejo e o que eu tenho estudado. Assim, o novo modelo de trabalho, ele não é um modelo onde as empresas são organizadas hoje, onde você tem 5% do design organizacional tomando decisão e 95% executando, né? Você vai ter uma inversão dessa pirâmide. Você vai ter 90% da execução feita por agentes e 10% sendo melhorada e orquestrada por humanos, né? Fazendo o feedback loop daquela aplicação, né, agêntica, né? Isso muda a natureza do trabalho, né? Então, cara, se a gente não vai mais operar campanha, se a gente não vai mais ficar cruzando dado, se as ferramentas vão ser simplificadas, né, e você não contrata fluência em IA, pensamento sistêmico, né, curiosidade e capacidade de orquestrar múltiplas tarefas agênticas em paralelo, cara, você está andando mais devagar do que o seu concorrente, né? Você está construindo um time que vai precisar passar por isso ali na frente, né? Então, hoje o que eu mais penso tem que contratar a mentalidade certa, a cultura certa, construir a cultura e, obviamente, fluência e IA é uma das atribuições, né? É uma das capacidades que está sempre no job description de qualquer função que eu tenho no time. Óbvio, isso não, eu ainda não vou contratar somente pessoas fluentes em IA, porque, como eu te falei, cara, eu não vou lembrar agora a fonte do estudo, mas a fonte desse estudo dizia que tem 1% da população mundial que está entendendo IA profundamente, ou né, saiu do raso. Cara, 1% da população mundial. Então, assim, não tem como você contratar só pessoas que têm profundidade em IA. Mas se você buscar pelo menos alguém que aceitou, porque a negação que você falou é a minha maior preocupação. Mas é a preocupação com o profissional que está do outro lado, né? Eu não tenho nenhuma dúvida
de que a IA para qualquer função, e aí tem um estudo também da Anthropic que é recente, que ele mostra a capacidade dos modelos e para que ele está sendo usado, né, que ele chama de aplicação teórica e aplicação observada. Né? E os próprios profissionais, que são os que mais estão negando, são os que estão sendo mais disruptados mais rapidamente, que são os developers. Né? Eu não acho que a função do developer vai morrer por causa disso. Ela vai ser ressignificada. É impossível a função do developer acabar. Né? Essa é uma falácia. Né? Não tem como um engenheiro de software deixar de ter... O pessoal fala, né? É só... Para funcionar, tem que o cliente, né, falar o que ele quer. Então, ele está salvo, né? Está com o emprego salvo, porque... É isso. Só a parte dele conseguir traduzir isso já está valendo, né? Mas acho que ela vai ser ressignificada e amplificada. Então, hoje eu penso que o time do presente, eu nem vou colocar isso no futuro, tá, cara? Assim, por quê? Porque a diferença de entrega de valor é absurda. O time do presente é um time que orquestra agentes, né? E todo mundo é maker, né? Eu não consigo mais ver um líder que não põe a mão para fazer junto. Por quê? Porque você chegou na liderança. Se você estava num lugar e num ambiente saudável, porque provavelmente você acumulou conhecimento, entregou valor durante o tempo e conseguiu transferir esse conhecimento para o seu time e fazer as pessoas do seu time crescerem. Na minha visão empresarial, esse é um ambiente saudável onde as pessoas crescem, né? Meritocracia, olhar para o outro de uma maneira genuína, querendo o bem, fazendo o desenvolvimento profissional e pessoal daquela pessoa, e aí você acaba crescendo. Cara, se você fez isso, agora é a hora de você colocar todo esse conhecimento para os agentes amplificarem essa entrega de valor e, ao mesmo tempo, treinar mais pessoas para conseguirem fazer isso com seus próprios conhecimentos, cara. Então, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Assim, se você me perguntar, cara, você acha que ainda tem jeito de não virar isso? Não, eu não acho. Ou seja, é uma mescla de humanos com agentes trabalhando, ponto. É isso. E quanto maior for a tua automação do ponto de vista de resolver processos repetitivos e tirar isso do teu time, cara, você vai ver o quanto aumenta a qualidade da satisfação. Eu nem estou falando do resultado só, tá? Mas a qualidade da satisfação do teu time em trabalhar naquele ambiente. Porque não tem coisa mais frustrante do que tu estudar a tua vida inteira e ter que ficar cruzando dado em tabela e tu não tomar uma decisão estratégica, ou tu não ter autonomia de criar nada com o teu conhecimento. Pelo menos eu me sinto frustrado num ambiente assim. Então, a gente está vivendo um momento que todo mundo pode ser criador, cara. Entendeu? Em vez de ser um apertador de botões, né, cara? E vou pegar esse gancho para fazer uma última pergunta para você, que é, nesse mundo onde todo mundo pode criar, onde você avaliou lá um SaaS e viu que, poxa, está muito caro, vou construir dentro de casa aqui, quando o custo para desenvolver software cai, tende a zero. Como é que alguém cria algo relevante, que não seja copiado, que faça diferença na prática? Como que a empresa se diferencia nisso tudo, né? Cara, na minha humilde opinião nesse processo, acho que qualquer coisa que qualquer um for falar sobre esse futuro, a chance de errar ela é gigantesca, porque ele está sendo disruptado e evoluindo de maneira exponencial. Mas eu também sou do marketing, eu também tenho essa visão humana. Eu acho que, inclusive, acho que a vice-presidente da Anthropic, que é a filha do próprio Amodei, ela falou isso. Ela contrata hoje pessoas que não entendem nada de tecnologia, que entendem de pessoas, né? A nossa capacidade de dedicar esse tempo que vai sobrar, né? O sobrar aqui está entre aspas, de entender de fato o comportamento humano e experimentar o que vai mudar a vida do nosso consumidor, entregar valor para o nosso consumidor com uma conexão humana, traduzir a tecnologia para o que de fato conecta a gente como pessoa, melhorar a vida dessas pessoas, isso vai ser ressignificado, né? Porque isso foi esquecido no tempo, que a gente estava sendo cobrado de resultado, eficiência, produtividade. Isso tende a ser ressignificado, mas não por uma questão romântica, por uma questão de produtividade mesmo. Sim. Porque esse vai ser o diferencial, né? Porque tecnologia vai ser, né, no final do dia, ela pode ser commodity, como você falou, né? Então, o que é o diferente? É a sua capacidade de entender mais rápido o seu consumidor e entregar para ele uma função ou uma funcionalidade sempre que está
prevendo a necessidade dele ou resolvendo uma dor dele muito grande. E aí, velocidade, infelizmente, é, na minha visão, um principal pilar de garantia de continuidade. Porque a gente vai viver uma era que é mudança exponencial. A mudança é a única constante. Só que ela não é mais uma mudança em que você via uma startup saindo do zero e virando unicórnio a cada ano. Cara, quantas a gente já viu agora, nos últimos 6 meses, startups virando unicórnio com 50 pessoas no quadro, com 20 pessoas no quadro, com 10 pessoas no quadro. O que tem em comum todas elas é velocidade. Velocidade. Velocidade é um dos fatores ali. Inclusive, da Lovable, também, um era talentos AI native, o outro aspecto, um dos 5 lá era velocidade, né? A decisão ela é muito rápida se você estiver operando no mundo agêntico, né? Se você estiver operando no mundo tradicional, cara, você perdeu o game. Né? Comum, que todo mundo já usa, você recomendaria alguém conhecer, experimentar, enfim, explorar um pouco mais para poder entender e buscar esses sinais aí? Legal. Cara, assim, eu sou muito fã, e aí eu tô falando fã porque é a melhor palavra aqui do que a Anthropic está fazendo, tanto do posicionamento da empresa quanto na entrega de valor dos produtos, né? Então, cara, de 6 meses para cá, né, eu sempre tive essa tônica de experimentar muito as ferramentas de IA. Então, assim, hoje eu tenho mais de 10 assinaturas de ferramentas de IA diferentes. Algumas eu paguei, usei uma semana, parei de usar porque vi que não entregou valor, mas eu estou sempre nesse processo de tudo que surgiu, eu vou lá, assino, vejo. Mas a que ficou e está no meu dia a dia full time é o Cloud Code. Eu recomendo para quem não conhece a ferramenta. Eu não encontrei nada melhor hoje no mercado que tivesse uma amplitude de entrega de valor em todos os requisitos e aí, obviamente, acelerada por esses últimos 6 meses em que você consegue orquestrar múltiplos agentes, né? Então, até para quem não conhece nada de código, ele consegue fazer, cara, um produto do zero, se ele tiver um framework bem montado na cabeça. Acho que não pode assustar, né? Que é code, né? Cloud Code, mas tem o Cowork, né? Ele pode começar usando o Cowork, que tem a mesma pegada e ele é um pouco mais simples. Mas no final do dia, cara, o cloud como um todo, ele, na minha visão, é o que tem de melhor hoje no mercado. Mas se você, por exemplo, eu tô na área de produção de conteúdo em imagem e vídeo. Aí ele vai ter o Nano Banana 2, que é do Google, como o melhor modelo, na minha opinião, atualmente, para você usar e produzir suas imagens. Tô em vídeo. O Vue 3.1 é o melhor modelo para fazer isso hoje. Aí saiu o Seedance novo, acabou de lançar. Então, você tem que ter... Por exemplo, eu uso o Genspark para caramba também, tá? Que é um agregador e um orquestrador de agentes e lançou agora o Genspark Claw. Por que eu gosto de usar o Genspark? Porque dentro do Genspark, quando lança um modelo novo, ele coloca disponível dentro da minha conta, eu não preciso contratar uma API Key e ficar usando ou contratar alguma outra ferramenta para usar aquilo. Você poderia usar um OpenRouter da vida, que tem tudo lá dentro também, ou, sei lá, ou usar a Hugging Face, ou usar qualquer outra empresa, mas eu gosto do Genspark porque ele manda muito bem fazer a apresentação profissional, né? Para quem não usou e precisa fazer uma apresentação da noite para o dia, cara, é espetacular a ferramenta, assim como o Manus, que é um competidor direto do Genspark. Mas se eu tivesse que escolher um só, porque muito provavelmente todos os nossos ouvintes aqui falam assim, vou gastar $150, $200 de tanta ferramenta, escolher um só, $20, né, R$100 por mês, cara, escolhe o Cloud Code, vai sem medo, experimenta, pergunta para ele como fazer e aí você vai aprender muito rápido e eu tenho certeza que daqui a 3 meses você não consegue mais fazer nada sem o Cloud Code, cara, assim, é a vida, né? Assim. Muito legal. Bernardo, muito obrigado. Prazerzaço aí, cara. Sucesso aí. Pessoal, fiquem ligados. Esse é só o começo. Vem pela frente muitos episódios como esse, muito bacanas. E vamos lá. Até a próxima.